Inclusive, gente, eu vou trazer uma apuração para vocês aí de casa, bastidores aqui do nosso 3 em 1. A decisão do ministro Flávio Dino de suspender esses chamados penduricalhos dos 3 poderes dividiu os parlamentares. Eu conversei com alguns deputados, tanto da base do governo quanto também da oposição, para entender um pouquinho melhor como foi a repercussão dentro do legislativo e muitos avaliam como reagir a essa decisão de Dino. Alguns deputados ouvidos criticaram a decisão e outros elogiaram a medida. Eu vi de um deputado o seguinte, abre aspas, os penduricalhos existem principalmente no Poder Judiciário. Entendo que o ministro está de parabéns. Parlamentares também viram a decisão de Dino como uma tentativa de vilanizá-los, ou seja, serem os grandes vilões, a exemplo do que aconteceu com o caso das emendas. Então, gente, temos ali um Congresso dividido nessas reações, muitos num compasso de espera, devido à sensibilidade do tema desse assunto, por ser muito sensível, muito complexo, e a repercussão negativa, é claro, que teve aí perante a opinião pública. E a determinação de Flávio Dino foi nessa direção, como ele mesmo destacou na sua decisão, em que essa medida acabaria com o império dos penduricalhos. Alan Gani, eu quero te ouvir, porque inclusive chama a atenção essa manifestação de alguns parlamentares. Conversei então com integrantes dali da base, também da oposição, e muitos concordaram, dizendo, nossa, é muito boa essa medida, até mesmo porque o Poder Judiciário é quem gasta mais. Nossa, ele fez muito bem, porque o Judiciário é cheio das mordomias. Parece que ficou um jogo de empurra ali, não é bem assim, estão querendo trajar, vestir os parlamentares de grandes vilões. Não, desculpa. Não, pode ir. Não, olha só, Cássius, assim, agora, né, tá todo mundo falando, não, essa medida é boa, né, apoia o ministro Flávio Dino, mas na hora de votar, votação secreta. Ninguém quis colocar ali o rosto, né, para saber como é que votou. Então, esse é um grande ponto. Outro ponto é que essa medida do ministro Flávio Dino, né, essa ação dele, tem amplo apoio popular. E talvez ele esteja pegando uma carona aqui no comentário do Piperno, mais pelo lado fiscal, não diria da reforma administrativa, mas mais pelo fiscal do que o ministro Fernando Haddad, com essa medida. Porque aí sim, está enfrentando poderosos lobbies poderosos. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é bastante interessante, Cássius. Veja só, essa medida tem amplo apelo popular e é uma medida tomada pela Suprema Corte, certo? Num momento que a Suprema Corte está em crise devido a toda uma discussão relacionada a conflitos de interesses, relacionada principalmente ao caso do Banco Master. Então, com isso, o ministro Flávio Dino tira um pouco os holofotes em cima daqueles ministros, né, que estão ali envolvidos direto ou indiretamente com o caso do Banco Master. Então, olha só, o ministro Flávio Dino acaba ajudando o ministro Fernando Haddad no fiscal, tem um apelo, essa medida tem um apelo popular e, por outro lado, dá uma aliviada, pelo menos momentaneamente, para outros ministros da Suprema Corte. E, Gani, é importante tocar também no assunto que, querendo ou não, alivia a pressão ou deixa de gerar um mal-estar entre o presidente Lula e as lideranças do Congresso, porque até então o Lula agora está de mãos atadas, vai esperar esse julgamento. Com certeza, vai deixar para ele tomar essa decisão, porque se ele tomar essa decisão, acabou, o veto do presidente Lula se torna irrelevante, né? Já foi tomada a decisão. Agora, se ele tiver que tomar a decisão antes do julgamento, aí é um problema para o presidente Lula, porque daí, enfim, se ele veta, fica bem com a população, mal com o Congresso. Se ele não veta, fica mal com a população e bem com o Congresso. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo para quem nos acompanha na rádio, mas o nosso 3 em 1 segue em todas as outras plataformas. Bom, Zé, eu quero falar com você agora em relação também a essa apuração que eu trouxe, conversei com esses deputados, tanto da base do governo como também da oposição, e muitos estão tentando passar, pelo menos na minha impressão, na minha leitura, essa responsabilidade para o Supremo, dizendo que o Poder Judiciário aí sim é que gasta mais. A gente fala o Poder Judiciário, aí a gente está falando questão estadual, municipal e também, é claro, federal. Como é que você analisa também essa divisão das visões e como o Gani trouxe? Na hora de votar, todo mundo era a favor dos penduricários, mas agora que teve uma repercussão negativa perante a sociedade, a decisão do Dino foi muito boa e, inclusive, extremamente inteligente. E mesmo os deputados que falam contra a gastança, né, essa coisa imoral da falta de limites no salário de alguns, lembra bem, alguns servidores públicos, do íntimo ele quer,
né? Cada um quer aumentar o próprio salário. É como se você decidisse o salário que se ganha na empresa que você trabalha. Quer dizer, você iria colocar acima, porque existem várias justificativas. Eu sou muito bom, sou muito bonito, eu trabalho demais, então eu mereço ganhar muito mais. Mas no serviço público não é assim. O serviço público é diferente. Ninguém vai para ficar rico, mas para ter uma carreira, né? É por isso que se usa o termo servidor público. E ganha bem. Esse limite que estamos discutindo aqui é de R$46 mil por mês. Existem casais aqui que trabalham, que ganham R$100 mil, levam para casa e acham pouco. Então é muito complexo, muito difícil. Mas a Constituição define em 3 pontos, redundou, que o salário maior a ser pago pelo serviço público é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, R$46.300. Como se não bastasse, o Constituinte colocou lá, nas disposições transitórias, o artigo 17, que é definitivo, dizendo o seguinte, que toda percepção de qualquer coisa, de férias, de tudo, não se pode ultrapassar. E mais, dizendo quem não se pode falar, diz o artigo 17, em direitos adquiridos, ou seja, nivelou, mas aí decisões liminares do judiciário que propiciaram essa vergonha. O servidor público tem estabilidade no emprego, é uma iguaria que os trabalhadores normais não têm, cada vez menos, né? A tal estabilidade no emprego. E redutibilidade salarial, que é um nome muito bonito, né? Tem direito também à aposentadoria integral. Não é como nós, do INSS, que tem aquele limite de 10 salários mínimos. O servidor público se aposenta com o salário que ele ganha. É como se ele estivesse ali trabalhando na mesa. E alguns ganham produtividade mesmo aposentados. Então, esse cerco é para mostrar que o servidor público é um servidor diferente, é um trabalhador diferente. Então, não precisa ficar rico com os salários e não vejo essas qualidades. Olha, aqui salário de 20 mil é salário inicial da Câmara. Inicial, você passou num concurso, 22 mil reais é o salário mínimo, o salário inicial, né? Agora, vai para a iniciativa ganhar 22 mil reais. Você tem que ser um CEO importante, bem no mercado e que dá resultados. É a vida, é o sucesso da vida, é assim. Agora, por que os deputados são contra? É o seguinte, um deputado ganha hoje 46 mil reais, é o teto, o mesmo salário do servidor do Supremo Tribunal Federal. Só que é o seguinte, a maioria, não são todos, mas a maioria dos deputados e senadores já foram governadores, prefeitos, não sei o quê, e tem uma aposentadoria muito boa. Somando esse salário de deputado com a aposentadoria, dá perto de 100 mil reais. Pode, teto. A Constituição diz, e ninguém obriga ninguém a ser deputado. Se você já se aposentou com um salário de 40 mil reais, 30 mil reais, né, é aposentado, você é deputado federal, sim, mas o teto é esse, é dinheiro público. Agora, veja que absurdo. Isso aí provoca na Câmara uma situação complexa. Funcionários da Câmara dos Deputados que recebem mais do que deputado federal, do que senador. Quer dizer, isso aí é uma inversão da ordem. Como? É se um funcionário recebe mais do que o CEO, do que o dono da empresa. Quer dizer, é muito difícil. Agora, sobre gastos, é o seguinte, o nosso Congresso é caro demais. O orçamento para esse ano é de 18 bilhões de reais. 18 bilhões. O Judiciário, 46 bilhões. Mas olha o tamanho da Câmara e do Senado, né? E olha o tamanho do Judiciário para ver que há uma desproporcionalidade, sim. São os profissionais mais bem pagos aqui, Câmara e Judiciário. O funcionário do Executivo, esse carrega piano. Zé, inclusive a gente está falando sobre esse assunto e está repercutindo bastante, né, nas redes e também, né, nas outras plataformas do nosso 3 em 1. Inclusive a gente vai colocar um recado aqui da nossa telespectadora, a Unilda Figueira, que diz o seguinte: gente, tem que acabar com tantas mordomias e tantas vantagens desse judiciário. O mais caro do mundo, absurdo. Fábio Piperno,
Aí o nosso público também reagindo a esses penduricalhos, o assunto que tomou conta, e a gente estava falando aqui no comecinho da semana, né? Começou meio que o clima de banho-maria, todo mundo amigo, todo mundo aproximando, todo mundo muito bem alinhado, mas a gente vai ter, logo depois do carnaval, decisões importantes que pode, querendo ou não, colocar os poderes um contra os outros, ou pelo menos esse clima amistoso ir para o espaço. Você acredita mesmo que essa questão, essa decisão do ministro Flávio Dino pode, de certa forma, vestir alguém de herói e outro poder ser os grandes vilões? Eu acho que vai haver essa percepção, sim, por parte de grande parte da opinião pública. Opinião pública que, diga-se, é um ente, né, muito abstrato, e nessa questão esse ente abstrato também é omisso. Porque, vejam só, na questão dos super salários, não são poucos os projetos já enviados para o Congresso ao longo do tempo. Inclusive, em novembro de 2024, quando houve lá aquela disparada especulativa lá do dólar, que foi para 6,30, foi depois daquela noite em que o ministro Haddad convocou lá uma rede de TV para anunciar um pacote fiscal de cortes e tal, com o projeto para cortar os super salários, e ali ele também enfiou junto a questão da isenção do IR. E muita gente aproveitou aquilo para falar, não, porque o ano que vem já vai ser ruim, parará, essa isenção do IR até 5 mil vai onerar mais as contas, sendo que isso era um assunto para entrar em discussão em 25 e para ter vigência a partir de 26, como de fato ocorreu. Mas, enfim, são águas passadas. O fato é que o projeto do super salário está lá. Isso mandou naquele momento. Já faz tempo que está repousando nas mesas do pior e mais fundamentalista Congresso da história, que não faz nada. Mas não adianta só mandar, tem que descer a campo, tem que negociar, tem que patrocinar. Mandei, lá vem minhas mãos, tá tudo certo. Não, tem que ir lá, tem que patrocinar, tem que fazer o corpo a corpo. Não, ele patrocina aumento de imposto. Aumento de imposto ele patrocina. Então, aí sim. Isso é uma percepção. Não, senhor, que percepção, Piperno? Isso é fato, o aumento do IOF. Então, aumentou um monte de imposto, então eu desafio a audiência, desafio a você apontar um ministro da Fazenda na história do Brasil que cortou imposto de mais gente até hoje. Paulo Guedes. Ah, não, vamos falar sério. Vamos parar com o programa de humor. Paulo Guedes. Não, senhor. Não, senhor. Vamos falar. Eu vou te o Paulo Guedes. Outra chance. O Paulo Guedes. Não. O Paulo Guedes cortou gastos. Não, primeira coisa, ele não cortou gasto, botou fora. Cortou gasto. A minha pergunta foi, textualmente, a seguinte: qual foi na história do Brasil o ministro que cortou impostos de mais gente no Brasil? Mas o ministro Fernando Haddad não é esse ministro. Como não? Não, me fala o nome. Ué, ele não aumentou o IOF, ele não aumentou uma série de tributações no mercado financeiro, aumento do IOF, aumento de fundos exclusivos, aumento de tributação offshore. O que você está falando é que ele isentou o IR, tá certo? Mais ou menos 10 milhões. Eu estava pensando sobre isso, a questão, existe uma fronteira muito tênue entre a progressividade do imposto e falar o seguinte, até aqui ninguém paga e a partir daqui todo mundo paga. O que é correto é você ter uma progressividade, ou seja, se você ganha menos, você paga menos. Se você ganha mais, você ganha mais. O que ele fez... Vai falar pro Paulo Guedes isso que não isentava, porque isentava a turma do... O que ele fez é assim, aqui, a partir daqui... Isso. Paga. A partir daqui não paga, sem sustentabilidade das contas públicas. E tem uma outra coisa, Piperno, imposto sobre consumo é muito alto no Brasil. Então vamos lá. O ministro Paulo Guedes, incensado pelos mercados, ele cobrava, gente, imposto de renda de quem recebia R$ 1.900 por mês. Mas não é isso, olha já estava. Não, mas olha que maravilha. Você tem que ter uma progressividade, isso também é uma irresponsabilidade de falar. A partir daqui ninguém paga, a partir daqui paga. E tem um outro problema. O pobre coitado ganhando 2 Só que o pobre coitado, ele paga imposto sobre consumo. Então, por que não vamos reduzir imposto sobre consumo, né? E aí você deixa o IR. Até porque imposto de renda, quando você sabe que você está pagando, você cobra muito mais do governo. Estou pagando, estou cobrando. Imposto do consumo, você nem sabe o que você está pagando. Né? A cidadania fiscal fica muito mais. A justiça fiscal do ex-ministro Paulo Guedes era o seguinte: você cobra imposto de renda do mané que ganhava R$ 2.000 por mês, mas não cobra imposto de bet.
As bets, temos que lembrar sempre, as bets pagavam, ó, zero. Piperno, não dava agora nem o pra ele sujeito ganhava Piperno, ele tinha uma pandemia pra resolver, não dá pra resolver tudo ao mesmo tempo. Aí esqueceu. Não, Pera lá. Então você tem uma pandemia? Não, você estava cuidando da pandemia. Você tem uma ordem de prioridade, vai cuidar de bets no meio da pandemia. Bom, primeiramente que em 2019 não tinha pandemia. E reforma da Previdência. Estava cuidando da reforma da Previdência. Isso sim, uma reforma de Estado que manteve a sustentabilidade das contas públicas. Isso foi uma grande responsabilidade fiscal cometida no Brasil, porque se cobrasse de bet, seriam bilhões e bilhões e bilhões a mais. Ele esqueceu. Não esqueceu não. Tinha uma pandemia e a bomba das bets acabou estourando. Isso.